paz do Senhor. Que bom, nós já estamos aqui na nossa segunda aula deste trimestre e espero que você tenha aproveitado bastante a aula do domingo passado. Eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E eu quero agradecer todos os comentários, as pessoas que estão curtindo as nossas aulas. Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente sua vida. É um prazer ter você aqui no meu canal. E hoje, na lição de número 2, nós vamos falar sobre uma salvação grandiosa. Nós vamos falar a respeito do capítulo 2 da carta aos Hebreus, do versículo 1 ao versículo 18. E no vídeo anterior, eu falei que nós teríamos 13 lições, quando na verdade são 12 lições. E eu quero agradecer ao nosso querido irmão Oséias Félix, que fez este comentário, né? E eu quero aqui consertar isso do outro vídeo. Na verdade, o livro aos Hebreus são 13 capítulos e a lição, nós estudaremos 12 lições. Esse trimestre nós teremos 12 domingos. E nós estamos observando que é um tema um pouco complicado, porque nós temos que ter conhecimento a respeito de diversos assuntos, de diversas doutrinas. Nós temos que ter conhecimento a respeito dos anjos, do sacerdócio levítico, a respeito dos profetas, a doutrina da salvação. Nós estudamos no trimestre passado. Então, este trimestre vai exigir um pouquinho de cada um de nós, né? Os professores têm que dedicar ao estudo da palavra para que tenha uma lição proveitosa, né? Para as nossas vidas e também para os nossos irmãos que são alunos da Escola Bíblica Dominical. E no domingo passado, no primeiro capítulo, nós falamos a respeito da supremacia de Cristo, que ele é maior do que os anjos e que ele é maior do que os profetas. Nós aprendemos a respeito de quem são os anjos, que eles são mensageiros da parte de Deus e que eles são classificados por hierarquia, né? Nós vemos que tem os arcanjos, que são o anjo principal, e o nome mencionado desse arcanjo é Miguel, nós aprendemos. Nós vemos que o nome de Gabriel também, ele é citado na Bíblia Sagrada, e as categorias são em hierarquia, como nós falamos. Então, são arcanjos, serafins, querubins, inclusive Lúcifer era um querubim ungido e ele subiu, né, em seu coração o desejo de ser semelhante ao Altíssimo, colocar o seu trono acima do Altíssimo. Então, ele era um querubim ungido, rebelou-se contra Deus, ele e milhares de anjos, e foram expulsos do céu. E nós vemos que tem os anjos com autoridade e domínio e anjos ministradores. Isso tudo nós aprendemos na nossa aula passada. A salvação, nós vamos falar hoje, e nós já sabemos disso, nós só recebemos mediante a fé em Jesus Cristo e em seu sacrifício. E a salvação, ela é resultado da graça de Deus. Não é por méritos humanos que alcançamos a salvação. E aqui, neste capítulo 2, o autor desta carta, ele faz uma séria advertência aos seus destinatários. E esta mensagem, ela é atual para nós, né? A mesma exortação que ele fez para os seus destinatários na igreja primitiva, ela serve para os nossos dias também atuais. E ele faz uma séria advertência àqueles que negligenciarem esta salvação. E para salvar a humanidade,
Jesus teve de se encarnar para se identificar conosco, vivenciar as nossas fraquezas e combater com os nossos inimigos, que é a morte, o diabo e a nossa natureza carnal. No mesmo terreno. Jesus teve que combater no mesmo terreno em um corpo humanizado. Ele teve que vencer estes inimigos no plano da humanidade. Os mesmos inimigos que nós enfrentamos, Jesus já venceu por nós. Tudo isso para nos dar a salvação. Qual é nossa vitória e esperança então? Qual é a nossa vitória? Qual é a nossa esperança então? É que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e por intermédio da fé que temos nele, fomos aceitos por Deus e chamados filhos de Deus. Aprendemos nesta carta que Jesus é maior do que tudo e ele é maior do que todos. Aprendemos que o propósito deste autor era exortar os cristãos daquela época para que mantivessem firmes a sua fé em Cristo e no seu Evangelho. E havia muitas dúvidas deles em relação a Cristo, a salvação, e eles já estavam um pouco desanimados. Pois os judeus cristãos daquela época, eles entendiam que por Jesus ter se humanizado, ele era inferior aos anjos. Ele foi feito homem e o homem, está na palavra de Deus lá em Gênesis, foi feito um pouco menor do que os anjos. Eles não conseguiam entender isso. Jesus, 100% homem, Jesus, 100% Deus e mesmo humano, ele era maior do que tudo e do que todos. E os judeus cristãos daquela época não conseguiam entender, né, este mistério tão maravilhoso a respeito de Jesus. E eles estavam então desanimados e, portanto, negligenciando a salvação com certa letargia. Letargia, no plano espiritual, ela é descrita como a insensibilidade do corpo perante o plano espiritual. Indiferença ao verdadeiro sentido da fé. E os seus destinatários estavam desanimados, negligenciando a salvação e a sua fé em Cristo Jesus. E eles estavam indiferentes ao verdadeiro sentido da fé. E hoje, como muitos estão? A resposta é: hoje muitos estão indiferentes a respeito da fé em Jesus Cristo. Estão indiferentes a esta tão grande salvação prometida a todos nós. Se nós não meditarmos na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, examiná-la aos poucos, vamos esquecendo das promessas, vamos esquecendo da salvação e da esperança eterna. E muitos vão negligenciando. E por que tantas pessoas se desviam? O medo do escritor aos Hebreus era este: que as pessoas apostatassem da fé, que as pessoas desanimassem da sua salvação. Por que as pessoas se desviam? Porque negligenciam esta grande salvação. Deixam de viver as verdades contidas na palavra de Deus. O autor, ele faz uma conexão do capítulo 1 com o primeiro parágrafo do capítulo 2
com a expressão portanto, ligando-o à incomparável supremacia de Cristo. Então, no capítulo 2, o escritor continua falando sobre a superioridade de Deus em relação aos anjos. E a tradução na NVI deste mesmo versículo está registrado assim: convém prestar mais atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Precisamos prestar atenção ao que temos ouvido. Infelizmente, muitos, preocupados com o mundo secular, preocupados em ter as suas conquistas, não prestam mais atenção ao que temos ouvido a respeito da palavra de Deus. Pelo fato dos anjos falarem e os profetas falarem, e o povo do passado ter sido desobediente, eles receberam duro juízo. A preocupação do escritor era esta: quanto mais agora que Deus fala por intermédio do seu próprio Filho, que é superior aos anjos e é superior aos profetas. Se negligenciarmos esta salvação, seremos inculpáveis diante de Deus. O juízo será pior, disse o escritor, e não temos como escapar do juízo de Deus. Eles precisavam agir e reagir, a permanecerem firmes na fé, não se desviarem das verdades ouvidas. O original da palavra grega desviar é pararrel. O sentido é como um barco que está à deriva em alto mar e ele se desvia do porto, que é o seu destino, e então esse barco vai naufragar. Então o escritor, o autor dessa carta, ele está advertindo aos seus leitores que todos os cristãos estão em perigo de serem levados pela correnteza se não se firmarem em seu porto seguro, que é Jesus Cristo. Se não se firmarem em sua fé e nas verdades que eles tinham ouvido, vão naufragar com certeza. E é por isso que muitos hoje estão tendo naufrágio da sua fé. Jesus Cristo, se nós nos desviarmos dele, o fim para nós será pior em relação aos que desobedeceram a lei de Deus entregue a Moisés, que foi o mediador da antiga aliança. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre uma salvação grandiosa, uma grande salvação prometida a todos. No primeiro ponto, no versículo 2, está assim: a palavra falada pelos anjos. Esta passagem se refere à lei dada no Sinai. Os anjos entregaram a Moisés a lei de Deus, a antiga aliança. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 2. E quando nós lemos lá, fala que o anjo do Senhor apareceu na sarça, ardente, para falar com Moisés. E então nós temos que ter um conhecimento que não é o caso dessa lição hoje, nós não estamos aprofundados em quem era o anjo do Senhor. Mas o certo é que os eruditos, os estudiosos, dizem que foram os anjos que entregaram para Moisés em suas mãos as tábuas da lei. Então os anjos foram mediadores, desta antiga aliança. E Moisés foi o mediador da antiga aliança para com o povo de Israel. Enquanto que Jesus trouxe a palavra de Deus, a nova aliança, ela é maior do que a
a antiga aliança. Porque Jesus Cristo mesmo, ele trouxe a palavra de Deus revelada a nós. Jesus revelou a Deus aqui na terra. Ele é o mediador da nova aliança. Foi Jesus quem anunciou esta grande salvação e não os anjos. Se a lei, acompanhada pelos anjos, foi honrada e quem quebrasse a lei era punido severamente, quanto mais serão punidos aqueles que desonrarem, que desrespeitarem a palavra de Deus entregue por Jesus, que desonrarem esta grande salvação prometida a todos nós. Pois se nós negligenciarmos na nova aliança, nós não seremos poupados. Jesus diz que os ramos naturais, está lá no Evangelho de João, eles não foram poupados. E não seremos nós que seremos poupados se nós negligenciarmos esta tão grande salvação. No ponto 2, proclamada pelos que ouviram. Jesus veio, trouxe as boas novas de salvação e ele deixou uma grande comissão para que continuassem o trabalho de anunciar as boas novas, de anunciar esta tão grande salvação. E o autor, ele exorta que como alguém escapará das sérias consequências de rejeitar ou negligenciar o Evangelho de Cristo, que é a mensagem de Deus para nós. As consequências são sérias. Não há como escapar. Esta salvação foi primeiro anunciada por Jesus, depois pelos que a ouviram, isto é, as testemunhas oculares do ministério terreno de Jesus e também testemunhas da sua ressurreição. Foram os 12 apóstolos e depois o apóstolo Paulo, a quem o próprio Senhor Jesus Cristo apareceu no caminho de Damasco. E só abrindo um parêntese aqui, e aí então se depreende que Paulo não é o autor desta carta. Pois o autor, da carta aos Hebreus declara que ele ouviu esta palavra um tempo depois, está no versículo 3. E que todas estas coisas deveriam servir de testemunho da fé dos destinatários. Quem anunciou o Evangelho, de quem eles ouviram, foram testemunhas oculares do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus. E o autor inclui ele mesmo nesta sentença. Ele fala: se nós negligenciarmos, nós não escaparemos. Ninguém está de fora deste juízo se negligenciar esta tão grande salvação. Pois se todos nós nos desviarmos desta fé, não escaparemos ao duro juízo de Deus. Pois o que importa é chegarmos até o fim. É esta carreira que nos está proposta. E em Hebreus, a salvação, isto é, a soteria, é a salvação prometida pelos profetas do Antigo Testamento e que é cumprida agora no presente por Jesus, e ela será concluída no tempo futuro. Se negligenciarmos esta salvação, não tem como escapar. Ninguém fugirá do juízo de Deus. Se nós negligenciarmos esta salvação, não seremos libertos da escravidão do pecado. Não seremos libertos do inimigo de nossas almas, do diabo e da condenação eterna. Nós só
escaparemos destas coisas se nós estivermos firmes em Cristo, se a nossa fé estiver alicerçada nesta tão grande salvação. E no ponto 3, esta grande salvação, ela foi confirmada pelo Espírito Santo de Deus. Ele mesmo, o Espírito Santo de Deus, deu testemunho desta salvação. Hoje a igreja, ela está vivendo na dispensação da graça, mas vivendo o ministério do Espírito Santo. Hoje é Ele que fala com a igreja, é Ele que convence do pecado. E em Hebreus, o autor vai expressar aos seus leitores que por trás de cada milagre, desde o Antigo Testamento, que foram operados até hoje, é o Espírito Santo que está por trás de todos os milagres, que Ele opera tudo em todos, tanto para a sua diversidade como para a sua soberania, os dons, na distribuição dos dons. A pregação do Evangelho, ela era confirmada com dons, milagres, operações de maravilhas. Era o Espírito Santo autenticando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ação contínua do Espírito Santo na igreja é uma prova infalível que o corpo, a igreja, está viva. É a realidade que Cristo está sendo exaltado no meio da sua igreja. Porque se o Espírito Santo sair do corpo, ele não vive mais. No nosso segundo tópico, nós vamos falar sobre uma salvação necessária. Por que a salvação era necessária? Nós aprendemos que a lei, ela só apontou a Cristo, que ela não tinha condição de salvar ninguém. Então, precisava que Deus enviasse um Salvador que fizesse um único sacrifício e garantisse a salvação para todos. Os judeus, eles tinham consciência que com o pecado de Adão, a humanidade perdeu muitas coisas. E uma delas foi o domínio sobre todas as coisas criadas. Quando Deus criou Adão, lá no Éden, deu a ele autoridade, domínio sobre todas as coisas criadas. E Adão tinha tudo isso antes de pecar. Porque foi Deus que deu a ele este poder. E os judeus tinham consciência de que o homem tinha perdido este domínio. Deus, ele não sujeitou o mundo futuro aos homens, mas ele designou Jesus, seu filho, para ser herdeiro de tudo. E o autor, ele vai citar o Salmo de número 8, do versículo 4 a 6. Este salmo, diz o autor da carta, ela está se referindo a Cristo, não aos homens ou a Adão. Pois o pecado tinha feito o homem perder este domínio, este poder que ele tinha recebido de Deus sobre o restante da criação. Então, o autor está falando de Cristo. Este salmo somente pode ser cumprido em Jesus, o homem perfeito. E como o autor entendeu isso, que se referia a Cristo? Claro que revelado pelo Espírito Santo, mas também o Salmo fala claramente sobre o Filho do Homem, um título que Jesus falava de si mesmo quando ele estava aqui no plano terreno. Jesus se referia a si mesmo como o Filho do Homem, como um homem perfeito. Jesus agora é
o verdadeiro representante da raça humana e não mais Adão. O Novo Testamento cita esse versículo tirado da Septuaginta. Nós sabemos que a Septuaginta, que é a tradução para o grego do Antigo Testamento hebraico, conta a história que esta tradução foi feita por 72 eruditos judeus, sendo 6 de cada tribo, para a biblioteca de Alexandria. Porque o povo já tinha praticamente, depois de tantas derrotas, escravidão, eles já tinham perdido praticamente o idioma deles original, né, o idioma hebraico. Então eles precisavam de uma tradução em uma outra língua. E o grego era a língua universal daquela época. Ao invés de ter tirado do texto massorético. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. É claro que a lição não é a respeito disso, mas nós precisamos dar pelo menos uma pincelada em nossas aulas. É claro que tem alunos que não perguntam a respeito de palavras diferentes que vejam, mas o nosso dever de professores é levar, né? Se aparecer alguma dúvida, a gente tem um conhecimento pouco, mas precisamos saber. E então, massorético, esse termo massorético, é o fruto do trabalho de um grupo de escribas, os massoretas. Foram eles que colocaram sinais vocálicos para o texto hebraico. Quando Moisés escreveu, né, o Pentateuco, era todo escrito em hebraico ou aramaico, e nós sabemos que o hebraico ele não tem as vogais. Então, esses massoretas, eles colocaram sinais vocálicos para que fosse fácil a leitura das palavras, né? Então, assim, é um estudo maravilhoso. Eles colocaram sinais que ajudam na pronúncia das palavras, né, no hebraico, e estes sinais são chamados de massoras. E eles se basearam em trabalhos antigos, né, de copistas, de tradutores, para manterem a originalidade dos textos bíblicos. E nessas traduções de Salmo 8, do versículo 4 ao 6, no texto dos massoretas, né, a tradução é Deus, ao invés de anjos. Então, na Septuaginta está escrito anjos, mas na tradução dos massoréticos, a palavra é Deus, Elohim. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre crítica textual, mas nós precisamos entender um pouquinho a respeito deste assunto. Na verdade, isso teria que ser uma outra aula, um outro trimestre. Não é o nosso foco aqui. Apenas para sabermos a respeito do que estamos falando ou por que o nosso comentarista citou, né, este detalhe. Então, se algum aluno perguntar, você já tem, e acredito que você vai pesquisar um pouco mais para não deixar dúvidas durante a sua aula. No segundo ponto, nós vamos falar por meio do sofrimento do Redentor. Os destinatários, eles eram sabedores das Escrituras. Nós já sabemos isso. E para eles, o Messias era superior a tudo e a todos. E para um judeu, era escandaloso a ideia de um Messias sofredor. E no versículo 10, o autor escreve: porque convinha, isto é, era necessário, isso foi concordado, isso era conveniente, era correto. E eles pensavam, como foi correto? Como isso foi conveniente? Um inocente ser condenado por seus líderes religiosos de sua época, abandonado pelos seus discípulos, pelos seus seguidores e abandonado aparentemente por Deus. Morrer em uma cruz era uma morte
vergonhosa para os judeus. E para os judeus do primeiro século, esta ideia de um Messias sofredor, esta ideia era detestável para eles. Mas eles tinham que entender, diz o autor da carta, que tudo procedia de Deus. A ideia de um Messias sofredor partiu de Deus. E este plano estava pronto antes da fundação do mundo. O plano era de Deus. E eles tinham que entender isso. Então, foi correto tudo isso acontecer. A morte e o sofrimento de Jesus não foi um acidente da história, mas foi propósito de Deus antes da fundação do mundo. Está em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Jesus mesmo diz, que ninguém tomou a sua vida, Ele mesmo a deu. E o autor precisava esclarecer isso para que eles não negligenciassem a sua fé. E o propósito do sofrimento de Cristo era aperfeiçoá-lo como príncipe da salvação, trazendo muitos filhos à glória. A salvação, ela não foi limitada, ela não foi para algumas pessoas, ela não foi apenas para a nação de Israel, mas a salvação foi para todos aqueles que creem. Jesus morreu por toda a humanidade, mas é necessário crer no seu sacrifício. E aí Jesus então abriu o caminho da salvação para todos. Jesus, ele era perfeito em tudo e tornou-se o Salvador perfeito através do sofrimento. Somente assim, por este sacrifício, os homens podem ser livres do pecado. Sem o sacrifício de Jesus, sem a aceitação deste sacrifício, ninguém poderá ser livre do pecado. Não há como escapar do pecado se não passarmos pela cruz do Calvário. E hoje, com a nova teologia, é pregado que o crente não pode sofrer, que o crente não pode adoecer, que o crente não pode padecer necessidades. A mesma ideia de que os judeus cristãos estavam tendo naquela época de que não poderiam ter um Messias sofredor. Hoje nós temos a ideia de que o cristão não pode sofrer e tantas outras coisas, nós estamos ouvindo hoje em dia. E nós não temos apoio bíblico. Como nós não temos, eles também não tinham apoio bíblico, pois desde o Gênesis já era anunciado que o Messias ia sofrer em lugar do pecador. E ele estava dizendo para os seus leitores que, se nós observarmos a palavra de Deus, nós vamos ser consolados. Nós precisamos observar a palavra de Deus para sermos consolados a respeito do sofrimento e de todas e muitas coisas. Jesus foi coroado de honras e glória ao ressuscitar e ser introduzido outra vez no céu. Ele está à direita do Pai, como sempre foi antes da fundação do mundo. Jesus está glorificado. Ele está num lugar de honra. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre uma salvação eficaz. A salvação de Jesus, ela não foi em vão, Ela foi eficaz. Ela chegou ao final do que havia sido desde o início, o porquê, o resultado. Ela teve resultado, o sacrifício de Jesus teve resultado, a salvação da humanidade. O autor faz seus destinatários entender o real motivo da morte de Cristo e de sua humanização. Por que ele morreu e por que ele teve que se encarnar, o Verbo se encarnou e veio aqui para esse plano terreno. Ele era o sumo sacerdote perfeito e o único capaz de oferecer um sacrifício perfeito.
e único que uma vez por todas entrou no Santo dos Santos, isto é, no céu. Quando nós lemos o sacerdócio levítico, né, o que deveria ser feito pela expiação dos pecados, o sacerdote tinha que oferecer um sacrifício por ele e depois por toda a congregação. E Jesus ofereceu uma única vez, um único sacrifício por todos. E ele era santo, perfeito e imaculado. E para vencer o diabo, somente na cruz do Calvário, esta vitória seria alcançada. O inimigo foi destronado quando Jesus disse: está consumado. E não somente isto, mas Jesus, com sua morte, ele venceu a morte, triunfou sobre todas as forças e poderes satânicos do mundo ao morrer naquela cruz. Está em Colossenses capítulo 3, versículo 15. E se estivermos em Cristo, somos participantes deste triunfo e temos condição ou condições de lutar contra isto, baseados em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Podemos até morrermos aqui, mas temos a viva esperança da vida eterna, porque Jesus conquistou isso para todos nós na cruz do Calvário. Promessa feita por nosso Senhor Jesus Cristo, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. E hoje ele nos livrou do medo da morte, porque a morte é apenas uma passagem para nós estarmos com ele eternamente. Jesus nos livrou da condenação eterna com seu sacrifício. E somente Jesus pode compadecer-se de nós, pois como sumo sacerdote, ele pode nos representar diante de Deus. Jesus é o nosso representante legal diante de Deus. Ele viveu aqui e sabe o que é ser tentado e pode nos socorrer quando nós somos tentados. Jesus foi tentado em tudo, mas ele em nada pecou. Jesus não cedeu em nenhuma área de sua vida. E nós devemos orar a Cristo que nos ajude quando formos tentados a abandoná-lo. E Jesus, com certeza, nos ajudará, nos dando força e graça para resistirmos à tentação e ao pecado. Ele é o nosso mediador eterno. Jesus conhece todas as nossas fraquezas. Amém? Espero ter ajudado um pouco com este comentário para a nossa lição de domingo. Se você gostou, curte este vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Se você quiser fazer algum comentário, pode fazer. Eu vou responder com o maior carinho. Então, que você tenha uma boa aula neste domingo, que o Espírito Santo nos dê sabedoria e graça neste trimestre, porque nós vamos precisar, né? E eu quero mandar aqui um forte abraço para todos vocês e te espero no nosso próximo vídeo.